Boa noite a todos e a todas. Que Jesus nos ilumine nessa noite, que a gente possa absorver, né, esse conteúdo que nós trouxemos aqui para estudarmos juntos, né. O objetivo não é uma palestra, o objetivo é estudar e aprender, que é o caminho de todos nós que estamos encarnados aqui. Enquanto eu estava sentado ali, eu estava vendo o título ali, Família na Visão Espírita. Apesar de eu ter preparado, mas quando a gente lê, a gente tem uma ideia a princípio, que são duas coisas que a gente pensa que sabe o que são, né? Ou melhor, a gente sabe o que são, mas a gente não faz uma ligação direta, né? Família na visão espírita. E o objetivo do nosso estudo é ampliar os nossos conceitos de família, né? Dentro da visão espírita. Por que dentro da visão espírita? Porque nós somos espíritos, né, temporariamente encarnados na matéria, mas nós somos espíritos. E nós vivemos com as nossas famílias dentro dessa condição de encarnados. Então, praticamente todo o conhecimento que nós temos com relação à família, né, eu me incluo nisso, está voltado para os conceitos aqui da Terra, da família carnal. Mas, como eu falei, o objetivo é que a gente possa estender esses conceitos para o nosso aprendizado e para que a gente possa enriquecer esses caminhos que a gente está trilhando, né, com relação a isso. E é sempre importante que a gente afirme, né, que todo esse aprendizado, todo esse estudo, ele é baseado na doutrina espírita. Né? Existem muitos conceitos religiosos, filosóficos, muitos de grande valia, né? E, como diz Emmanuel, todos esses conceitos têm uma parcela de verdade. Às vezes não todo, mas tem uma parcela que é importante. E, dentro desse conceito, dentro do conceito espírita, é que nós fundamentamos as colocações do que nós vamos trazer aqui. A gente quer começar fazendo uma provocação. As mulheres têm alma, né? Já coloco logo ali um espanto que todo mundo deve estar sentindo. Baixo? Tá. Então a pergunta, as mulheres têm alma? E por que isso está aqui nesse estudo, né, sobre a família? É porque isso também faz parte, né, do nosso entendimento, nós vamos ver mais à frente, porque a família carnal, inclui homem e mulher. Mas esse conceito que a mulher tem alma, pode parecer uma coisa que nem nunca existiu, mas existiu há pouco tempo. Há pouco mais do que 150 anos, né, isso foi discutido nos concílios da Igreja Católica em Roma. Questões colocadas pelos próprios católicos, né, para resolver essa questão, se mulher tinha alma. Hoje, assim, parece bastante absurdo, mas nós estamos falando de 150 anos, não é muito longe. Talvez a idade do nosso tataravô. Então, esse conceito se as mulheres têm alma, né, foi colocado na Igreja Católica e Kardec já estava trabalhando no desenvolvimento da doutrina espírita. Eu já tinha a doutrina espírita montada, já estava escrevendo e divulgando, e ele viajava para poder fazer as conferências dele, e essa pergunta aparecia também dentro das conferências espíritas. Mas a mulher tem alma? Até porque elas nem frequentavam essas primeiras reuniões, né? E aí, por quê? Historicamente, a sociedade, até por uma questão de religião, né, sempre teve o homem como a figura principal. Então, o homem era o instrumento divino, vamos dizer assim, né? No Antigo Testamento, quase tudo é voltado para a figura masculina. Quase tudo. Então, dentro desse conceito, a mulher tinha função nos tempos de Jesus, até nos tempos mais antigos, né,
de ser a procriadora. O homem tinha responsabilidade de tudo. Sustentar a família, defender a família nas guerras, lutar, essas coisas todas. A mulher procriava para que o homem pudesse continuar perpetuando a sua espécie. E aí já tinha uma questão antiga do valor da mulher. E isso, infelizmente, até hoje existe. Né? Se a gente pegar nas religiões do Oriente, algumas da Ásia, ainda é atual essa questão das mulheres, né? da menos-valia conceitual das mulheres. E a gente quer trazer isso aqui porque é importante esse assunto, né? Até para nós mesmos melhorar o nosso entendimento da questão de homem e mulher, né? Na doutrina espírita. Então foi na Revista Espírita, lá de 1866, que Kardec, colocando a tese dele, que já era a tese dos espíritos, né? Já era a doutrina espírita, ele fala o seguinte: as almas ou espíritos não têm sexo. As afeições que os unem nada têm de carnal, e por isso mesmo são mais duráveis, porque fundadas numa simpatia real, e não são subordinadas às vicissitudes, que é a sucessão de mudanças ou de alternâncias da matéria. Então aqui Kardec já fala que existe já um sentido que a união das almas tem um sentido de unir espíritos simpáticos, vamos dizer assim. Quando a gente fala simpático, nós não estamos falando de bem ou mal. Pode ser um ou pode ser outro, né? Mas, assim, alguma afinidade, vamos dizer assim, que é o conteúdo dessas questões. E o Kardec fala: as almas se encarnam, isto é, revestem temporariamente um envoltório carnal, para elas semelhante a uma pesada vestimenta, de que a morte as desembaraça. Esse invólucro material, pondo-as em contato com o mundo material, nesse estado, concorrem ao progresso material do mundo que habitam. Então, ele está falando, primeiro, que se revestem temporariamente no envoltório carnal, para ela semelhante a uma pesada vestimenta, porque quando a gente está no mundo espiritual, nós somos livres de tudo, né? A encarnação é que nos faz ter essa vestimenta carnal que é pesada. E a morte desembaraça essa vestimenta. Esse invólucro material, pondo-os em contato com o mundo material, nesse estado, né, concorre ao progresso material do mundo que habitam. Ou seja, os homens e as mulheres estão encarnados, né, dentro dessa condição de homem e de mulher, né, e temporariamente, em cada encarnação, vivendo um polo masculino ou feminino de acordo com as necessidades de aprendizagem. Então, esse tema que é proposto, ele é muito importante no que diz respeito ao nosso dia a dia. E talvez o objetivo maior que nos congrega aqui, novamente na existência, que é aprendermos a valorizar esses núcleos de aprendizado, de redenção e de iluminação que o Senhor da vida nos conferiu através da família. Então, valorizando o texto, núcleos de aprendizado, de redenção e de iluminação, né, que Deus nos conferiu através da nossa vivência em família. Todos são um aprendizado. É do núcleo familiar pensar a família tanto no âmbito material, mas também no sentido mais abrangente, na perspectiva espiritual, com as informações que os entendimentos que a doutrina espírita nos traz acerca da finalidade maior da família, tanto no plano material, como também essa família que se expande no plano espiritual. Aqui as palavras já vão também traduzindo algumas condições específicas. Núcleo familiar no âmbito do material, ou seja, na vivência material que nós vivemos. E, mais abrangente, na perspectiva espiritual, que é o que nós buscamos. Nós precisamos de aprender isso. O que é a família no sentido espiritual? E aqui nós temos uma figura que nos mostra aqui, né, graus parentescos, nós temos a família material, né, e a família espiritual, ligada, né, pelas sintonias, pelas vibrações
que estão o tempo todo em torno de nós. Nós não estamos sozinhos aqui. Presente aqui conosco está também a nossa família espiritual. Alguns mais próximos, outros nem tanto, mas cada um no seu devido lugar de aprendizado e de desenvolvimento espiritual. Então nós temos a família corporal e a família espiritual. A gente pode ver que na formação, aqui homem e mulher, depois a família cresce, ela se expande, mas aqui você tem a figura dos espíritos, né? Porque na família espiritual não tem criança nem adulto. Todos nós que estamos encarnados aqui somos espíritos que já vêm encarnando em algumas encarnações necessárias para a nossa evolução. O fato da gente estar aqui hoje, estudando o Espiritismo, estudando as verdades divinas, né, de Deus, mostra um grau de evolução que nós já possuímos. E continuando, nós temos aqui duas espécies, as famílias de duas espécies. Pelos laços corporais, são as famílias de laços de sangue, de famílias frágeis como a matéria, e se extinguem no tempo. Ou seja, a nossa família a família encarnada, ela vai durar a encarnação. Né? Na medida que a gente desencarna, a gente compõe novas famílias. Ou a gente se recompõe com a mesma família em condições diferentes. Mas é tudo em função da evolução moral. As possibilidades, né, das nossas famílias. Espíritos estranhos, simpatias anteriores, antipatias anteriores. Então, se nós estamos em evolução, e nós estamos ainda em mundos primários, nós temos muito problema para evoluir ainda. Né? Nós enfrentamos muita dificuldade de entendimento entre nós mesmos, porque ainda existe entre nós o orgulho, a vaidade, o egoísmo, todas essas condições que muitas vezes nos fazem querer nos diferenciar dos outros. Mas o fato é que nós temos essas condições aí dentro da família, de espíritos estranhos, porque às vezes dentro da nossa própria família que a gente estrutura, de repente aparece um novo membro, uma adoção que é feita, né? Uma pessoa que se agrega a uma família por uma necessidade qualquer e passa a fazer parte da família. Então ela não foi, antes da concepção, né, da família, ela estava no grupo, mas ela se adere à família. E as simpatias anteriores e antipatias anteriores. Porque se nós reencarnamos para poder evoluir e para reajustar as nossas dificuldades, nós não ficamos livres das antipatias que nós nos envolvemos. Às vezes uma pessoa que pode morrer no nosso tempo, mas aquele ali, ainda bem que ele não está mais aqui. Não é bem assim. Ele vai estar de novo. Porque a gente precisa de resolver as nossas dificuldades, não pelo afastamento, mas sim pelo amor, pelo entendimento, pelo perdão. Então, as dificuldades que a gente enfrenta, elas são necessárias à nossa caminhada, à nossa evolução. Nada é de graça. Não existe o acaso no universo de Deus. Tudo que está colocado tem uma função. Tudo. Você pode pensar no universo da poeira cósmica, né, até o desenvolvimento científico mais atual que existe. Tudo isso tem uma razão e tem uma coerência. Nada é por acaso. E pelos laços espirituais, né, nós temos simpatia e comunhão das ideias, que são fortalecidos pela purificação e se perpetuam. A duração é antes, durante e depois das encarnações. Ou seja, na família espiritual, acabei de falar que alguns estão aqui, né, dos nossos parentes, assistindo junto com a gente, e nós vamos continuar assim. Os que desencarnaram continuam conosco, né? Quando a gente desencarnar também nós vamos continuar com aqueles parentes de lá e também com os de cá. A família, vamos começar a perceber que essa família é única. Elas são temporariamente identificadas como carnal e como espiritual por necessidade do nosso aprendizado.
Mas na medida que a gente evolui, a gente vai expandindo o nosso conceito de família. A gente passa a respeitar o próximo, independente de ser da nossa família, né? Ou melhor, a gente passa primeiro a reconhecer o próximo, antes de respeitar. Porque muitas vezes a gente ainda anda na rua e não vê. Cabeça cheia do trabalho, cabeça cheia das coisas que tem que fazer, das preocupações da casa. Os transeuntes são os transeuntes. A gente tem muita dificuldade de perceber. A não ser que seja uma situação mais gritante, né, de uma pessoa extremamente necessitada, ou por uma questão pessoal, uma questão de carência, pode nos chamar a atenção. Mas, via de regra, quando a gente fala família, a nossa preocupação está toda voltada para dentro da nossa casa, o que não está errado, né? Nós vamos ver que a gente precisa de aprender dentro de casa para poder conseguir expandir esse pensamento e depois o sentimento para os irmãos que compõem a nossa família espiritual. E aqui, esse texto aqui nos fala a parentela corporal e a parentela espiritual. Aqui nós já estamos usando o termo parentela, né? Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele não faz mais do que ele fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Puxa vida, mas o meu filho é igual a mim em tudo. Ele é inteligente como eu, é bonito como eu, tem os defeitos como eu. Ele é meu filho. Não. Nós estamos falando de descrições físicas. Tá certo. A questão da carne, ela persiste. Nós vamos ter a aparência da nossa família. Mas o nosso aspecto, a nossa condição espiritual, não tem nada a ver. Cada um de nós carrega a sua bagagem, né? E, obviamente, que se nós estamos falando de família, essa família já acontece lá atrás, já vem acontecendo, está acontecendo conosco que agora vai continuar acontecendo. Existem afinidades, como nós vimos antes. Existem antipatias também. Os nossos filhos não são iguais, né? Os pais não são iguais. Todos nós somos diferentes individualmente. Numa família, a gente procura se entrosar, se integrar para um convívio melhor possível. E o invólucro corpóreo cumprindo-lhe então, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Então, a nossa função dentro da família é auxiliar os filhos, o desenvolvimento de cada um, para que eles possam também ir ampliando esse conceito de família. Aí, buscando no Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no item 8 do capítulo 14, há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através de várias migrações da alma. Então, as primeiras são as duráveis. As famílias espirituais são as duráveis porque elas estão se perpetuando, né? Não quer dizer que elas já estão todas aprimoradas moralmente. Elas estão desenvolvendo moralmente, mas com muito mais bagagem, vamos dizer assim, do que nós que estamos vivendo na carne. As segundas, que é a família carnal, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Ou seja, todas as condições que a gente vê nesse mundo, das dificuldades que a gente vive no mundo, da carência material, do sofrimento das pessoas, das catástrofes, né? Tem famílias que não chegam inteira ao fim de uma encarnação. Isso também eu vou falar que é natural no sentido de ser natural. Não tem nada de errado com isso, né? Nós lutamos para que cada vez mais a gente possa oferecer mais às nossas famílias, a gente tem entendimento já hoje até da caridade, ajudar o outro que está em situação de dificuldade, né? Para que não aconteça essa questão da pericidade da família carnal.
e a finalidade maior da existência. Então, continuando essa reflexão, recorremos a Emmanuel, que no capítulo 3 do livro Pensamento e Vida, intitulado esse capítulo Cooperação, ou seja, a lei de cooperação que vigora no universo inteiro. Nós estamos falando no universo de Deus. Não há como pensarmos família sem pensarmos essa lei. Lei de cooperação, lei de auxílio mútuo, laços, interação. E há uma frase de Emmanuel nesse capítulo que está muito relacionado àquilo que vamos refletir e meditar hoje sobre a família. Ele diz assim: da glória divina às balizas, ou seja, às fronteiras subatômicas, o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Ou seja, da glória divina, que é o universo de Deus, o potentado, o máximo que existe é o universo de Deus, né? Até as questões subatômicas, ou seja, do átomo, das frações de átomos que a gente nem conhece ainda, que estão dentro do nosso corpo físico, dentro de tudo que existe na matéria, né? Toda essa extensão, né? Tudo isso funciona, às vezes no nosso conceito certo ou errado, né? Para que a vida evolua, para que a vida continue. Isso quer dizer o seguinte, que independente da nossa vontade, a vida vai continuar. O universo é perfeito. Nada no universo está errado. Nada no universo pode ser dispensável. Às vezes a nossa pretensão pessoal, às vezes até a nossa vaidade, acha que a gente pode consertar até algumas coisas que a gente acha que não é muito correto na nossa própria aparência. A gente faz intervenções, mas assim, isso é uma questão puramente material, puramente estética e material. Não tem nada errado com a nossa aparência, qualquer que seja ela, né? Porque ela não é o importante que a gente carrega. O que a gente carrega é o cunho moral que está dentro da gente. Se a gente desenvolve essa evolução moral, a beleza externa ela vai ficando extremamente relativa. Mas enquanto a gente não tem uma coisa, a gente acaba querendo compensar com outra. E aqui nós temos uma figura que mostra exatamente o que nós estamos falando, ou seja, a família, as pessoas se reunindo, né? Elas vão reencarnando, vão se tornando melhores, vão crescendo moralmente, se tornando mais puras, formando essa massa, que é a massa pura do amor, a massa pura da energia dos cosmos, a massa pura da energia divina, da energia de Deus. Então, quando a gente vê lá na primeira questão do Livro dos Espíritos de Kardec, né, que ele começa perguntando assim, o que é Deus? Ele pergunta para os espíritos. Não é quem é Deus, porque a figura de Deus que a gente ainda tem na cabeça é aquele Deus parecido com a gente mesmo, que tem um corpo humano, aquele velhinho, né? O Deus tem uma cara mais fechada. Se for o Deus do Antigo Testamento, é um Deus punitivo, um Deus rigoroso, um Deus vingativo, mas que fazia prevalecer uma lei que, numa época que a gente também era extremamente bárbaro. Foi necessário Moisés vir dentro do Antigo Testamento para começar a melhorar essa lei, falando para a gente que a gente não podia matar as pessoas, que a gente não podia matar a mãe da gente, nem o pai, que a gente não podia roubar, e vai por aí. Porque antes não existia. Mas o Deus de hoje, né, não é esse Deus. É um Deus que, no nosso conceito, não tem essa figura. Porque Deus é pura energia. O que transita nos cosmos é pura energia. Chamamos ele de Pai, sim. Porque ele é que rege esse universo. Ele pode ser chamado de Pai. Mas não naquela figura mais romântica que a gente tem. E ainda dentro do Evangelho, da doutrina espírita, Kardec nos traz também no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8 do capítulo 14, em que ele vai tratar de um dos 10 mandamentos, que é honrai vosso pai e vossa mãe. Ele fala, dentro desse capítulo, a partir dessa passagem conhecida do Evangelho, em que Jesus, diante da sua mãe e daqueles que lhe eram próximos, faz a famosa pergunta,
quem é a minha mãe e quem são meus irmãos. Né? Essa é uma passagem assim, muito, não vou falar contestado, mas de muito difícil assimilação por parte de todas as religiões cristãs. Né? Como que Cristo, né, numa reunião com outras pessoas, né, vendo a mãe dele, os irmãos dele chegando, ele faz essa pergunta: quem é minha mãe, quem é meu pai? Né? E, infelizmente, algumas vertentes da religião cristã, elas até justificam isso, né? Tentando dar a entender que Jesus também tinha as dificuldades dele. Mas não é disso que Jesus estava falando. Né? Ele estava falando para as pessoas, iniciando esse ensinamento, que a mãe dele era a mãe dele, com todo respeito, com todo carinho, os irmãos também, né? Mas eles não eram melhores do que os outros irmãos por serem parentes dele. Só por isso. Obviamente, a mãe de Jesus era muito melhor, não porque ela era a mãe dele. Porque para ser mãe de Jesus tinha que ser um espírito de altíssima luz. Dos irmãos a gente não pode falar, que a gente não tem essas informações. Mas, de qualquer forma, Jesus estava querendo dizer o seguinte, e ele fala, mas para frente nós vamos ver. Né? Nós devemos respeitar a todos, independente de ser meu pai e ser minha mãe. Nós podemos ter mais carinho com os nossos pais, né, porque a gente está vivendo ali junto, tá, desse ambiente, mas a gente tem que ter muita atenção e muito cuidado para amar a todos por igual. A partir dessa lição de Jesus, Kardec então traz ali no item 8 essa diferenciação entre família material e família espiritual, ou como ele diz também, parentela espiritual e parentela corporal. Então é isso que Jesus estava começando a explicar. Né? Existe dois tipos de família, que não são diferentes, né? Elas se completam. Dizendo-nos basicamente que a família espiritual, laços espirituais, são aqueles essencialmente que perduram, que vão se fortalecendo pela purificação dos seres e que vão perdurando, vão se afirmando eternidade afora, ampliando-se também na medida que novos seres vão sendo incorporados à família espiritual. Ao passo que os laços materiais são frágeis em si mesmos, mas que têm também essa finalidade, de ir aos poucos se consolidando em laços espirituais. Então não é depois que a gente desencarna que a gente vai passar a melhorar os nossos laços espirituais. Eles são alterados e melhorados o tempo todo, na medida das nossas ações. Enquanto encarnados, depende da gente, cabe a gente lutar para que esses laços vão se estreitando, laços de família, laços de valores espirituais e morais. E Emmanuel também vai fazer essa distinção de maneira interessante no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 62. Cuja mensagem tem o título de parentela. Ali ele usa termos um pouquinho diferentes, mas a ideia é a mesma. Ele vai definir o termo família e o termo parentela. Família, nesse sentido de família espiritual. Parentela, nesse sentido dos laços consanguíneos da família material, que é a que nós vamos ter na experiência na Terra. Então, aí já vejo que família e parentela já tem um sentido diferente. Nós nos tratamos como família. Mas família, do sentido espiritual, é muito mais do que nós fazemos. Nós tratamos com os nossos parentes de uma forma melhor possível. Que a gente chama de família. Para nós não deixa de ser família. Mas a distinção que Emmanuel faz é exatamente para mostrar que a família espiritual tem laços muito mais fortes e duradouros do que a nossa família, que está ainda em formação, em aprendizado, em dificuldade de aprendizado. E ele diz assim, que por família nós entendemos já esses laços sagrados, esses laços eternos do amor, que vão sendo consolidados ao longo dos séculos, e que vão, ou seja, a cada encarnação, e que vão criando esses grupamentos, esses núcleos mais abrangentes de espíritos pela afinidade, que pela aproximação, pelos vínculos do pretérito, vão caminhando juntos, a eternidade afora, amparando-se mutuamente na evolução.
Ou seja, nós estamos formando, ainda de forma mais simples, esses conceitos da família que nós vamos nos tornar. E que a parentela, por outro lado, é o cadinho de lutas. É um lugar de muita luta que nós temos. Nem sempre na parentela teremos, de fato, membros já dessa família espiritual. Muitas vezes o teremos, mas essa parentela está também destinada a se converter paulatinamente, se bem soubermos vivenciar e aproveitar estas experiências. Essa parentela está também destinada a ser incorporada à nossa família espiritual. Então ele fala aqui que muitas vezes nós teremos já, dentro da nossa família, da nossa parentela, parentes mais evoluídos espiritualmente. Os nossos filhos não são iguais. A gente vê claramente que os nossos filhos, por mais que a gente os ame da mesma forma, a gente percebe a índole, a forma de cada um trata as coisas. A gente tem mais dificuldade com uns do que com outros, né? Isso é natural, porque a família é formada de espíritos que já vêm de outras encarnações, de outras experiências. A nossa função, né, como pais e mães, como tutores da família, é cuidar para que cada um deles possa evoluir da melhor maneira possível, de acordo com a sua condição. Não tem como tratar, todos aqui em casa são iguais, eu vou dar o mesmo cuidado para muitas coisas, isso vale. Mas do ponto de vista espiritual, a gente tem que ter uma atenção com a necessidade de cada um, daqueles que estão agregados à nossa família. Jesus também vai nos dizer, o Espírito Né e Lúcio vai registrar para nós, no livro Jesus no Lar, nos primeiros capítulos 1 e 2, essa importância do lar, do núcleo familiar, dos corações que estão ali conosco. No capítulo 2, intitulado Escola das Almas, Jesus vai dizer justamente isso. Congregados em torno do Cristo, os domésticos, a família de Simão, ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os sagrados textos. O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Olha que bonito. Então, o lar é a escola das almas. Além das obrigações materiais que nós temos, todas elas, né? O lar é a escola das almas. É no lar que a gente tem que aprender com o nosso grupo, com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com alguns agregados, né? A construir essa relação. E no primeiro capítulo, intitulado Culto Cristão no Lar, ele fala: a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Aí eu faço até uma crítica para mim mesmo, né? Que é uma coisa normal entre nós. Dentro de casa, a gente não tem um ponto pacífico para várias das coisas que acontecem no dia a dia. Um tem uma visão, o outro tem outra, a gente discute dentro de casa, a gente critica, né? E aí ele está falando o seguinte: se a gente não tiver uma harmonia dentro de casa, de entendimento dos valores, né? O que a gente vai cobrar do mundo? Se a nossa célula familiar não está contribuindo para essa melhoria do mundo. Né? Então a gente tem que cuidar do nosso cantinho. E voltando a Kardec, né? Kardec vai falar sobre a lei de sociedade. E esse é o recurso fundamental para a evolução do espírito. Então Kardec está falando de uma outra lei que existe, que é a lei de sociedade, mas que é importante. Não é evolução sem cooperação e a convivência com os outros sem o aprendizado das relações. Descobrimos essa ciência do relacionamento, essa ciência de cultivar simpatia e amizade e fazer laços duradouros. Então, quando a gente fala de lei de sociedade, não tem jeito da gente evoluir, né, se não for cooperando. Eu não concordo com isso, não está somando. Se fosse eu, faria diferente.
precisa de algo mais. Nós temos sempre que ter o apontamento, que às vezes ele é necessário e é importante, mas a gente tem que oferecer o caminho. A gente tem que dar uma contribuição para que aquilo possa ser resolvido. Na família é muito comum. Você não vai sair de casa agora porque... Por quê, mamãe? Por quê, papai? Porque eu não quero. A gente não quer esticar a conversa. Porque às vezes nós vamos esbarrar. Os filhos hoje são muito argutos, né? Eles vão fazer perguntas que vão ficar difíceis para a gente responder. Mas a gente tem que esforçar para que ele entenda qual motivo a gente está fazendo aquela colocação. Precisa de diálogo, né? Não há evolução para o espírito sem vida social, que começa na vida familiar. Então, na questão 774, os espíritos dizem a Kardec que os laços familiares tornam mais apertados, ou seja, mais sólidos, mais coesos, os laços sociais que visam justamente o progresso dos seres e das coletividades. Então, Kardec está trazendo isso através das mensagens dos espíritos, né, que é necessário a gente nos agrupar em famílias, para a gente formar a sociedade, para ter o mesmo pensamento agregado. Porque se eu não consigo formar um pensamento dentro da minha casa, não vai ser na rua que a gente vai conseguir, né? A gente não pode ficar cobrando dos outros situações ou soluções, né, para resolver situações dentro da nossa casa, porque a gente não está dando conta. A gente precisa de fazer a parte da gente. E nessa questão 774, que Kardec fala, há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem que não serem os laços de família entre os homens mais do que o resultado dos costumes sociais e não o efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito, né? Então a gente vê os animais como se comportam. O animal tem uma cria e muito rapidamente ele já, que a cria pode seguir vida própria, já se separam, né? O homem é totalmente diferente, porque é o único animal que tem inteligência. É o único animal que tem percepção continuada da vida. Então, a ele cabe muito mais do que se comparar com os animais de forma geral. Aí os espíritos respondem: diverso dos animais é o destino do homem. Por que então querer identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa mais além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família, mais apertados, tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, isso tudo está na doutrina espírita. Como nós citamos no começo, nós estamos aqui para entender a doutrina espírita. Nós somos cristãos, né? E dentro da nossa formação cristã, nós evoluímos para o entendimento do mundo espírita. Ou seja, não existe o acaso no mundo espírita. Tudo é explicado pela ciência, ou pela filosofia, ou pela própria religião. Mas tudo tem uma resposta. Não existe nada dentro da doutrina espírita que não tem uma resposta dentro dos nossos conceitos de ciência, de filosofia e de religião. A gente pode até não atender. Quando parte para a questão da ciência, do corpo humano, a ciência dos cosmos, né? Nós não estudamos isso, então é difícil. Mas se a gente estudar, nós vamos ver que está contido em cada questão dessa que o homem já conhece, já evoluiu nela. E aqui, na questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Aí os espíritos falam, uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, se a gente não vencer essas dificuldades, né, quem vai ganhar é o egoísmo nosso, de cada um. Ele vai prevalecer. E aí é terrível, porque egoísmo gera egoísmo. Egoísmo gera combate. Egoísmo gera exterminação. Isso não é da lei divina, isso não é da lei de Deus, isso não vai acontecer. Porque nós vamos ficar encarnados dentro da possibilidade que a gente pode contribuir
com esse plano encarnado. Se a gente persistir no erro de não colaborar, nós vamos ter que desencarnar e continuar no aprendizado, provavelmente até em outro mundo, mas não regredindo. A gente não passa de ano, vai ter que repetir o ano. Quem continua, quem evolui, fica nesse planeta, vai continuando. Por isso que a gente fala que nós estamos chegando quase a nosso mundo de regeneração, onde a gente vai conhecer o mal, mas não vai praticar o mal, a nossa evolução. A resposta dos espíritos ela é bem sintética, mas muito importante. Uma recrudescência do egoísmo, ou seja, esse núcleo mais estreito da família material, se não têm sido aproveitadas as oportunidades que nos são dadas de renovação, de transformação desses laços, não bem consolidadas, não bem formadas, eles vão também alcançando a sociedade como um todo, permitindo uma recrudescência do egoísmo. Então é isso que a gente tem que combater. Isso é hoje a gente, por exemplo, a gente tem uma percepção que o mundo está mais egoísta. A gente tem a percepção que parece que o mundo está piorando. Mas isso é só uma percepção e ela é relativamente falsa. Porque nós vivemos hoje num mundo cientificamente muito evoluído. Nós temos hoje tudo da nossa vida, que acontece nesse planeta, na mão, no smartphone. E basta a gente abrir qualquer tela que vai aparecer que lá no país, não sei aonde, uma pessoa caiu dentro de uma cisterna. E o outro matou não sei quem, e teve uma peste. Então, quando a gente pega aquelas notícias que são... Hoje nós temos também a inteligência artificial, né? O que a inteligência artificial faz? Ela filtra aquilo que a gente trafega dentro do smartphone, como coisas do nosso interesse, ela filtra isso e vai devolvendo para a gente assuntos que são ligados a isso. Façam um testezinho na hora que vocês quiserem, coloca um assunto diferente, bem diferente de vocês, né? Coloca lá, comprar um barco à vela. Você vai ver como é que aparece anúncio de barco à vela, gente velejando, tudo. Porque existe hoje uma tecnologia que permite que as coisas sejam canalizadas. A nossa percepção é que o mundo está descendo morro. Mas não é verdade, porque nessas coisas que aparecem, que são pontuais, nós temos 7 bilhões de pessoas nesse planeta. E isso não é, nunca, nem de longe, isso que aparece não é a maioria. É aquilo que está... a gente usa uma gíria que o pessoal falou hoje, que fica causando, né? Tem que aparecer. Eu só dar um exemplo que eu vi hoje, que eu fiquei assim, como é que tristeza. Uma notícia que eu vi lá assim, Thaís, a jogadora de vôlei, briga com o técnico José Roberto. Eu achei estranho, porque eu gosto de vôlei, acompanho. Eu falei, mas não está tendo nem vôlei, né? Será que eles estão brigando por quê? Não tem briga. Aquilo é só uma chamada para você entrar na matéria, porque a Globo está passando uma série, uma minissérie, não sei, um tal horário, que está fazendo um retrospecto de coisas que aconteceram lá no passado. Mas a notícia é dada que está acontecendo agora. A briga foi hoje. Então, assim, para quê? Para me levar a entrar na matéria e ler, porque quando eu entro lá tem o patrocinador, tem a pessoa que está pagando para fazer isso aí, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, na verdade, essa percepção, ela não é real ao que está acontecendo no planeta. Mas nós temos que ter atenção ao seguinte, o que a gente deve evitar, né? O que a gente deve dar atenção? Vai ganhando força porque não estamos conseguindo lidar com esses egoísmos, nem mesmo junto apenas a 2, 3, 4 corações, que dirá em termos mais abrangentes. Como ampliar o nosso pensamento para o bem comum, que é pensar de fato na coletividade, na proposta de bem e do amor que o Evangelho nos apresenta. Então ele está dizendo que nós já temos essa dificuldade dentro de casa, 2, 3, 4 pessoas ou mais um pouco, né? Cada um pensando de forma diferente. Esse assunto é um grande debate dentro da casa da gente. Mas nós temos que tentar fazer a nossa célula familiar a mais coesa possível para atender esse aspecto da lei de sociedade. E no livro O Consolador, né, falando sobre afetos da alma,
na questão 175, Emmanuel faz uma pergunta ao Espírito Consolador. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Né? Só estou dizendo que a família é no mundo espiritual e também aqui, então ela abrange a tudo que existe de verdade no universo. O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual, na esfera de Deus. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Ou seja, o colégio familiar tem as origens sagradas, está no universo de Deus. Nada está fora do lugar. Cada animalzinho, cada pedra, o planeta às vezes fica parecendo com a gente que está confuso, o tempo está perdido, está chovendo muito, está muito seco. Para o planeta, para o universo, não tem nada errado. Para nós que estamos aqui, estamos sofrendo essas questões que são pontuais, pode parecer que está tudo errado, mas não está. Está em perfeita harmonia. Aqui ele continua. Preponderam nesse Instituto Divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se esquecem as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificantes. Então, até isso que acontece dentro de casa com a gente, nossa, mas está muito tumultuado na minha casa, está tudo normal. Está existindo uma evolução, através do que nós estamos fazendo. A sensação é que a gente, muitas vezes, não está vencendo. Nossa, muitas vezes a gente fala uma coisa para o filho da gente, ele dá as costas e não fala nada. A gente fica muito irritado porque ele não está dando atenção, não está aprendendo nada. Tá. Ele assimilou alguma coisa daquilo. De uma outra vez ele vai assimilar mais um pouquinho. E lá na frente ele vai ter um comportamento diferente daquele que ele teria se não tivesse acontecido essas pequenas interferências da família. Ou seja, nós temos que lutar dentro da nossa família para que essas coisas melhorem. O caminho é esse, não tem nada de errado com isso. Purificadas as afeições acima dos laços do sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do espírito. Ou seja, quando a gente purificar, quando a gente resolver essas dificuldades, né, ou resolver parte das dificuldades, porque muitas delas nós não vamos resolver numa encarnação só, são componentes de assuntos resolvidos para melhorar a próxima encarnação, para melhorar o nosso próprio caminho. E na questão 176 também do livro Consolador, Emmanuel pergunta: as famílias espirituais no plano invisível são agrupadas em falanges e aumentam ou diminuem, como se verifica na Terra? É uma boa pergunta essa. Os núcleos familiares do além, no plano espiritual, agrupam-se igualmente em falanges, né, em grupos, continuando aí a obra de iluminação e de redenção de alguns componentes dos grupos. Ou seja, dos nossos grupos de família, alguns vão mais à frente, outros vão mais atrás, mas vão todo mundo caminhando, né? Então aqui fala que de alguns componentes, elementos mais rebeldes ou estacionários, que são impelidos pelos seus companheiros afins aos esforços edificantes na conquista do amor e da sabedoria. Então, todos nós, dentro do nosso lar, dentro da nossa família, independente das dificuldades que nós estamos caminhando. Vamos continuar caminhando. Puxa vida, eu vou desencarnar e vou ficar devendo para a minha família, para os meus filhos, porque eu não fiz isso, não fiz aquilo. Nós temos que aprender, dentro da doutrina espírita, né, reconhecer o valor da nossa própria evolução. A gente faz o que a gente pode, a gente dá o que a gente tem. Para dar mais, a gente tem que aprender a dar. A gente tem que aprender a nos reconhecer como irmãos. Esse aprendizado é o que nós estamos fazendo aqui agora.
aprender. Então a gente vai desencarnar com a bagagem, mas com a melhor bagagem que a gente pode desencarnar. Não tem questão de ser boa ou ser ruim. Nós estamos aqui evoluindo e nós vamos desencarnar dessa vida um grau de evolução. Talvez até mais um pouco rebelde, ou até estacionário. Mas ninguém volta atrás, ninguém perde uma encarnação. De maneira natural, todos esses núcleos se dilatam à medida que se aproximam da compreensão do Onipotente, de Deus, até alcançarem o luminoso plano da unificação divina, com as aquisições eternas e inalienáveis do infinito. E como espírito, nós vamos viver quantos anos? Infinito. Mas eu vou trabalhar até quando? Infinito. Nós vamos estar num grau de evolução que nós vamos sempre trabalhar. Porque evolução, o termo evolução implica que tenha alguma coisa por trás. Tem que se evoluir em relação a alguma coisa. Nós sempre vamos estar responsáveis a dar a mão àquele que vem atrás da gente. Nós temos aqui essa figura, então, né, é um quadro construído com tudo que nós falamos aqui, né, onde a gente tem as famílias se reunindo, né, elas vão se agrupando, vão se iluminando, como a gente vê aqui, né, vai ficando mais estreito esse círculo, a que a gente possa chegar, né, a Deus, a sermos co-criadores do universo. Porque só Deus é onipotente, né? Só Deus tem todas as prerrogativas divinas. Nós somos a centelha divina que foi criada por Deus para evoluir, para chegar naquele centro junto a Deus, para trabalhar ao lado dele, para a evolução do universo. O universo não morre. A Terra pode virar qualquer coisa com ela, mas o universo não morre. Ele se transforma. A Terra um dia era só poeira. Hoje ela é um planeta. Mas se ela mudar amanhã, isso faz parte da evolução do universo. Nós, como espíritos, nós vamos estar no universo. Nós estamos temporariamente encarnados aqui, e aqui nós temos que fazer o melhor de nós. Vejamos em cada um daqueles que Deus colocou ao nosso lado essa oportunidade bendita de crescermos e que saibamos sempre recorrer a esses espíritos amorosos que do alto nos acompanham, torcendo por nós, fazendo esforços e sacrifícios inauditos para que possamos um dia estar com eles nos planos do infinito, enlaçados, enfim, pelo laço indestrutível do amor universal, fazendo nos acompanha, torcendo por nós, fazendo esforços, sacrifícios inauditos. Os espíritos estão aqui hoje com a gente, nos acompanhando, estudando com a gente, nos protegendo, nos iluminando individualmente para que a gente possa colher o melhor que a gente puder. Né? Essa é a função do mundo espiritual. Trabalhar muito. Nós vamos desencarnar e vamos ser apoio aos encarnados. Na medida que a gente evolui, nós vamos aumentando pelo nosso aprendizado o caráter do nosso trabalho. Mas sempre vai existir, como na figura que nós temos aqui, das organizações da Terra. Se você pega no Exército, tem lá um general, um marechal, depois tem os coronéis, depois tem capitão, sargento, soldado, recruta. Se você olhar na igreja católica, tem lá o Papa e vem descendo até chegar aos fiéis. As organizações, elas são construídas, essas organizações nossas, no sentido que a organização universal. É necessário que a gente tenha uma organização para que a coisa funcione. Uma organização espiritual, como espíritos que nós vamos ser quase puros, nós vamos trabalhar na medida que a gente evolui moralmente, a gente vai purificar, nós vamos crescendo de responsabilidade, mas sempre trabalhando. Que saibamos valorizar as circunstâncias e as oportunidades, galgando os degraus em busca dessa família de Jesus, ao qual todos um dia pertenceremos efetivamente. Granjeemos amigos, dizia Jesus. Granjeemos corações amigos. Façamos dos laços de família os laços mais definitivos e duradouros de amizade e de fraternidade, que perdurarão, então,
para todos sempre. Busquemos a família universal dos filhos de Deus, nos laços do amor imperecível. O amor não morre. As virtudes não morrem. Ah, mas e os equívocos, os defeitos, as paixões? Não são valores. São equívocos, são defeitos e são paixões. Valores são só os valores espirituais. O amor, a caridade, a fraternidade, aquilo que a gente pode construir no nosso coração. Aquilo que a gente coloca pela caridade dentro da gente, ele não sai nunca mais. Às vezes é comum quando a gente faz a caridade, a pessoa chega para a gente, puxa vida, como é que o senhor é bom, hein? A gente fica até com vergonha, né? Um bom como. Porque a gente não percebe que a gente está fazendo uma coisa que a gente não fazia antes. Que Jesus nos abençoe, muita luz e muita paz a todos. Então era esse estudo que eu trouxe para vocês, né, para a gente levar para casa. Todo estudo tem um dever de casa. Para chegar no final do ano e passar na escola. Né? Exatamente. Aprender e multiplicar. Muito obrigado a todos, né? Que Deus nos proteja.